Bom, então o que é o método natural? Hum, Na terapia de Gerson, hum, ela divide-se em duas grandes áreas, em dois pilares, duas grandes bases. São duas palavras. A primeira base é a desintoxicação. A segunda base é a nutrição. São as duas bases da terapia de Gerson. E no método natural da sociedade, evitar o colapso, é exatamente a mesma coisa, tal padrão. Há a parte da desintoxicação e a parte da nutrição. A desintoxicação é a parte mais fácil, é preciso falar menos sobre ela. A parte da nutrição é que é a parte principal, é que é a parte difícil, que exige mais esforço, aquele esforço contra nós próprios. A terapia de Gerson, ora, a teoria é mais ou menos esta, que o cancro vem, sobretudo, principalmente, da nossa exposição a produtos químicos. Não é segredo nenhum, todos somos constantemente bombardeados por produtos químicos, não é segredo, a alimentação está cheia de produtos químicos, pesticidas, depois o próprio fabrico dos alimentos, a água está cheia de produtos químicos, o ar que respiramos, etc. Não é novidade. E a teoria diz que é essa exposição a químicos que se vão acumulando ao longo do tempo, né? Nós podemos, o Estado permite que existam doses pequenas desses químicos nos alimentos, etc., em pequenas doses, que não provocam efeitos imediatos, não é? Que eles dizem que são doses seguras, mas vai acumulando, até que chega uma altura que o corpo não se consegue livrar de todos, consegue livrar de muitos, e chega a uma altura que o corpo então adoece com o cancro. Só para terem, por exemplo, uma ideia que vi num documentário, a indústria utiliza cerca de 100 mil produtos químicos diferentes, 100 mil compostos. E só existem estudos para 3 mil deles. Ou seja, 97 mil nem sequer há estudos para os efeitos deles. Mas estamos muito expostos a produtos químicos. Pronto, esta é a teoria, esta é a teoria de Gerson. E o que é que são os produtos químicos na sociedade? O que é que equivale na sociedade a produtos químicos? Existem dois grandes químicos poluentes, produtos tóxicos na sociedade. Um é o Estado e o outro é a propriedade. O Estado, assim, a forma como a sociedade se organiza é através de países, não é? Um grupo de pessoas fala a mesma língua, constitui um país, depois elege um governo e o governo decide as coisas, não é? E nós sabemos que é o governo politicamente e que depois que se associa aos grupos económicos, como nós sabemos na prática, é uma mistura político-económica que dirige a sociedade, não é? Através do governo. O governo é que toma as principais decisões. Esse é o método que nós na sociedade utilizamos. E a propriedade. Todo o mundo, toda a Terra está dividido em bilhões de propriedades. Cada dono, uns tem muita mais propriedade, outros têm menos. Está toda dividida em propriedades. E esses são os dois tóxicos que as pessoas até sabem que têm alguns efeitos secundários. As pessoas sabem que dos problemas, da propriedade, da luta por propriedade, dos governos, às vezes não tomam as melhores decisões, têm alguns efeitos secundários, mas
é um bocado o preço para vivermos de maneira mais fácil, com mais conforto, entre aspas, sobretudo de maneira mais fácil. Não é? É como na alimentação e nos produtos químicos. As pessoas também sabem, mas consideram que se forem doses reduzidas, é um bocado o preço a pagar. Por termos um estilo de vida mais fácil, de preparação, não é preciso trabalhar tanto para ter estes alimentos assim. É mais fácil. É um bocado o preço a pagar. E as pessoas também sabem que o Estado e a propriedade que têm alguns efeitos, mas não se estão a ver a viver de outra forma. Não é? É um bocado o preço a pagar, é mais fácil e, enfim, não se estão a ver a viver de outra forma. A boa notícia é que a desintoxicação, tanto na terapia de Gerson como aqui na sociedade, ocorre de forma natural. Se nós deixarmos de ingerir os produtos químicos, através de mudarmos a nossa nutrição, não é? Deixamos de ingerir o máximo possível, é sempre impossível. No mundo de hoje é sempre impossível de evitar totalmente, mas todos aqueles que nós conseguimos evitar, evitamos de consumir químicos e damos uma nutrição correta ao corpo, no material que ele precisa mesmo, que é adequado, e automaticamente o corpo começa a desintoxicar-se naturalmente. Podemos ajudá-lo através de uma série de procedimentos, mas acontece naturalmente. E na sociedade também acontece naturalmente. A desintoxicação acontece naturalmente, se nós não intoxicarmos. E o que é como é que acontece a desintoxicação, então, no método natural aqui na sociedade? Bom, então o cenário que estamos a trabalhar é um cenário de colapso, né, da civilização, como nós já falámos aqui. Vai haver menos alimentos, logo as pessoas, vai chegar a um ponto em que as pessoas não é simplesmente ir ao supermercado, não é? Porque não vai haver, Portugal não vai importar, porque os países não vão vender, vai ter que produzir, etc. Não vai ser fácil obter alimentos. E, obviamente, que a preparação é nós, nos alimentos e em tudo, prepararmos-nos para conseguir viver com o que é produzido localmente. Se um dia formos ao supermercado e não houver alimentos, não há problema. Nós localmente aqui já somos autossuficientes. Esse é o caminho. Este caminho já é trilhado por muitas pessoas, porque agora o problema que está aí, agora a começar a aparecer, e basicamente agora a começar a aparecer em termos de comunicação social, etc. E até nos grupos de Facebook que estão mais... Facebook, eu falo agora Facebook é o que agora existe, mas sempre houve grupos de pessoas que se reuniam na net, até antes da net, etc. Pronto, agora a comunidade, essa comunidade mais informada, até podemos dizer que é a comunidade ecologista, etc. Ela, agora a temática é o aquecimento global. Mas há 10, 20 anos atrás, o problema, o temor não era do aquecimento global, mas era do outro, que era o pico de petróleo. Pico de petróleo, pico de recursos. Mas pico de petróleo, ou seja, a humanidade está a utilizar a base, o sangue da sociedade é o petróleo, é o que faz mover tudo, né? Nós hoje, sem petróleo, era o colapso, quer dizer, nós precisamos do carro para ir ao médico, para ir ao hospital, hoje os empregos das pessoas, os professores, não é aqui é daqui e arranja um emprego a 200 km, está tudo assim, está tudo, nós importamos de outros países tudo e nós exportamos também muita coisa. O petróleo é a base de tudo. E o petróleo não é um recurso renovável e as reservas vão chegar a um limite e depois vão decair.
E o grande medo dentro desse grupo de ativismo era o pico de petróleo, que continua a existir. Porque cada vez há mais pessoas, e o pico de outros recursos. Cada vez preciso mais fertilizantes, de materiais que também existem poucos na natureza, etc, etc. É um bocado aquela notícia que nos chega sempre em julho, agora acho que é em julho, que vem na comunicação social, que a partir de agora, até aqui esgotámos os recursos renováveis, a partir de agora já estamos a viver acima das nossas possibilidades, não é? Que é uma boa, enfim, é uma boa intenção, e é bom alertar para isso, mas é enganadora. Se fôssemos a fazer isso para o petróleo, onde nas últimas décadas são extraídos 100 milhões de barris por dia, 100 milhões por dia, isto há décadas, portanto, e é um recurso não renovável rapidamente. Não é? Se fôssemos a fazer isso para o petróleo, portanto, era logo no dia 1 de janeiro, tínhamos logo esgotado. Portanto, é um bocado enganador, como quase tudo. Não vão ao fundo do problema, ficam só pela superfície. Mas, ainda ontem, por exemplo, vi uma notícia que acho que era o fosfato, também está, que é um fertilizante, que está a haver cada vez menos, etc. Bom, e então havia muitas pessoas a preparar-se, então vai haver o pico de petróleo, vamos querer ir ao supermercado, as coisas importadas nós não temos, queremos cultivar com os tratores e não há combustível, etc. Temos que ser autossuficientes, temos que produzir. Portanto, isso já existe em termos de pessoas individuais e grupos a tentar isso. E esse é o caminho. Hoje o cenário é pior, é porque é o petróleo e nós ainda conseguimos dar a volta a isso, não é? Mas o aquecimento global, como vimos, não depende só de nós. Mas é esse o caminho. O caminho em termos do método natural, agora em termos de futuro, é nós prepararmos-nos para viver com aquilo que é produzido localmente. Estarmos sempre atentos, vermos o que é que eu estou a precisar para ter uma vida minimamente digna, estou a adquirir fora. Então, e se eu vou deixar de conseguir adquirir fora, como é que eu faço? Ter sempre um plano B. Sempre um plano B para tudo. Que até te chegar ou ser autossuficiente em tudo. Não é? Esse é o caminho em termos práticos do que é aplicar um método natural para sobreviver ao colapso. Em termos práticos, é simplesmente isso. Coisa muito simples. Muito simples. Não é? E se nós fizermos isso, estamos a desintoxicar naturalmente. Porque ao fazermos isso, esses dois produtos tóxicos do Estado e da propriedade desaparecem. O Estado. Se eu consigo viver com o que é localmente produzido, eu não preciso nada de fora. Eu não preciso de Estado. Não preciso de Estado. Mas o Estado não preciso de governo. As decisões, depois o sistema político volta ao sistema natural, que é a democracia direta, ou seja, é assembleias populares. Aqui na minha comunidade, são as pessoas da comunidade que decidem o que fazer, o que produzir. Todas as decisões são feitas em comunidade. Não? Portanto, o Estado desaparece. Desaparece automaticamente. Não? A propriedade também desaparece. Porquê? Hoje nós vivemos numa sociedade em que existe muita abundância, em que utilizamos o método do dinheiro, de competição por dinheiro já há muitos milénios, né? E em que pode-se explorar outras pessoas, não tem o nome de exploração, tem o nome de negócios, né? Pode explorar, é uma regra que todos concordam, mesmo sem saber. E a economia, há muita coisa que tem valor que não tem valor nenhum. Este jogo se criou
levou a que algumas coisas ganhassem um valor desproporcionado. Né? Um quadro é vendido por milhões, um cavalo é vendido por milhões, um carro é vendido por milhões. É desproporcional, não tem valor. No futuro, 90% do valor vai estar numa coisa, praticamente só uma coisa que vai ter valor, que é a terra. Nada mais vai ter valor. Pouco mais de coisas também tem valor. A terra é que vai ter valor. E, portanto, se a terra é a única coisa que tem valor, não é? Se agora é aquilo que todos precisamos para viver, não é? Para produzir, para fazer as nossas casas, localmente, então isso não pode ser propriedade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Não vai haver guerra. Não pode. Não é? O método natural vai levar que a terra seja de propriedade comunitária. Não é? E isso até é próprio da natureza do ser humano. Quer dizer, uma das melhores experiências que tive na minha infância foi, eu vivia numa aldeia, basicamente de agricultura e de pastorícia, sem regadio, daquela mais difícil, em que as pessoas tinham mais ou menos as mesmas propriedades, cada uma pessoa tinha 2 ou 3 territas, né? Depois havia lá um que tinha 4 ou 5, outro 7 ou 8, mais riquinhos e tal. Mas basicamente era tudo mais ou menos igual. E cada um cultivava a sua terra, mas é engraçado, quando era a colheita, não fazia cada um a colheita da sua terra. Quando era a colheita, toda a aldeia se unia, que se juntava no trabalho, e hoje vamos fazer a colheita das terras de um, amanhã vamos todos. E aquilo era uma alegria. Cantavam, contavam anedotas, aquilo era uma festa, era uma paródia. Não é? O ser humano tem a tendência para trabalhar em conjunto. Não é? E, por exemplo, eu experienciei isso poucas vezes, porque o meu pai na altura, como vemos mais à frente, ele já era uma testemunha de Jeová fanática, e portanto os testemunhas de Jeová não se devem conviver com outras pessoas, e ele não queria cá misturas, e eu poucas vezes assisti isso. Às vezes não sei porque assisti a isso, talvez com os meus avós, e era das memórias incríveis que eu tive da minha infância. Quer dizer, as pessoas têm uma tendência natural para cooperar, para trabalhar em conjunto, mais alegre. E, portanto, a tendência no futuro, a terra também vai ser propriedade da comunidade. Portanto, logo aí, a propriedade, esse conceito tóxico que intoxicou a humanidade, foi intoxicando em pequenas doses, até que agora está a destruir a humanidade. Vai destruir mesmo, fisicamente, a humanidade. Portanto, essa desintoxicação é muito simples, não há muito que falar. O caminho é esse, é de ser autossuficiente no máximo possível. E com isso não quer dizer mas eu não consigo ser. Eu, por exemplo, não consigo ser, nem estou a tentar sequer. A minha vida neste momento não permite isso. Gostava, já está a trilhar esse caminho. Não é? É mais fácil, como mais cedo nos prepararmos, melhor. Mas a minha vida não permite. Mas o importante é o conhecimento. O importante é saber estarmos preparados. Saber como é que o mundo funciona e saber... começarmos a informar sobre isso, né? Eu não vou aqui detalhar quais são os melhores métodos de conseguir isso, né? Se é a permacultura, se é a agrofloresta, etc. E por falar nisto na agricultura, a agrofloresta, ao mesmo tempo que nos estamos a desintoxicar a sociedade, estamos também a desintoxicar o planeta. Porquê? Porque se tu dependes daquilo que é produzido localmente, então a tua principal preocupação é que a terra esteja bem cuidada, para que produza muito, produza de forma saudável. Não vamos intoxicar a terra onde vivemos, que nos dá o alimento. Nós vamos investigar, junto das pessoas mais entendidas, quais são os melhores métodos de cultivo, de preservação do solo,
se é a agrofloresta, a permacultura, etc. Seja o que for, seja os pesticidas. Nesse não, porque nós não os podemos comprar. Bom, mas vamos nos informar sobre quais são os melhores métodos de cultivo para termos um solo saudável. Ao termos um solo saudável, estamos a viver em harmonia com a natureza, estamos a regenerar o planeta. Uma coisa leva automaticamente à outra. E como vos disse, não vou dizer aqui qual é o melhor método, isto depois é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, na comunidade, né? Pesquisa, né? E depois vão aparecer aqueles que têm mais jeito para a agricultura, como eu já conheci várias pessoas. Outras pessoas têm muito jeito para a cozinha, há pessoas que têm um dom, não sei como é que elas têm aquele dom. Pessoas, uma vez conheci uma pessoa que nem sabia ler e escrever e tinha um dom para a cozinha que era incrível. E também de uma vez conheci uns professores que davam aulas de agricultura e via-se que ele tinha um talento para a agricultura enorme. E assim, e depois, normalmente essas pessoas vão nos encaminhar, nos guiar, nos ensinar e elas pessoas vão ajudar a ver quais os melhores caminhos. Não é? Por isso, isto faz-me lembrar um bocado quando eu conheci o Jacques Fresco, do Projeto Vênus, quer dizer, para mim foi das melhores, um gênio, pessoa muito sábia, eram aquelas pessoas que parecem de 100 anos, muitas pessoas dizem que ele era um Da Vinci da atualidade, era um inventor, era um engenheiro social, uma pessoa muito à frente, e então ele criou o Projeto Vênus, né? Em que era tornar a sociedade a funcionar de forma diferente, muito tecnologicamente. E depois tem um projeto que tem muitas pessoas no mundo e eu às vezes entrava nos grupos e tal e falávamos e as pessoas, mas essa tecnologia já existe, ele já inventou, já existe tecnologia, ele já inventou, é só copiá-la. E não, o importante não é a tecnologia que ele inventou, o importante é o rumo da sociedade, a análise da sociedade que ele fez. Depois a tecnologia, vão haver mentes brilhantes que vão inventar outras coisas. Isto aqui é a mesma coisa. Eu só estou a dar o processo de desintoxicação em que consiste fisicamente. E fisicamente consiste em nós sermos autossuficientes. Começamos por nós, nossa família, e depois, se possível, agregarmos a outras pessoas que pensem igual, é mais fácil, etc. E é por aí. E pronto, é sobre a desintoxicação, acho que não há mais nada a dizer. E terminava até aqui esta parte. E agora vamos passar, seria uma terceira parte, que essa sim, a nutrição, essa é que é uma parte muito exigente. Muito exigente. Na terapia de Gerson, simplificando, como eu já disse, desde que se levantamos até que nos deitamos, temos que beber um sumo de couve, não é assim? De hora a hora. É horrível, etc. E vamos supor que a nutrição, para facilitar, que a nutrição na terapia de Gerson são os vegetais. A nutrição na terapia de Gerson são os vegetais. E dentro dos vegetais, como sabemos, a cultura popular, há vegetais que têm capacidade curativa maiores que os outros. Não é? O alho, a cebola, o aipo, etc. Têm propriedades curativas maiores. E hoje até estão em voga os superalimentos. Não é? Têm propriedades fora do normal. Na nutrição da sociedade também existem vários níveis de nutrição. O nutriente que eu vos vou apresentar também pode ser aplicado em vários níveis. E eu vou falar dos três níveis mais altos.
não é? Em que o segundo nível e o terceiro nível, as pessoas até o conhecem. É falado. Não é falado. Não é praticado. Basta olhar para o mundo que ele não é praticado. E a sociedade é a soma de pessoas individuais. Quer dizer, que individualmente não é praticado. O terceiro e o segundo nível não é praticado. Mas é falado. Ensinado, entre aspas, é falado nos discursos, muito bonitos, não é? Coisa a falar, outra coisa a fazer. Esses são os segundos e terceiros níveis. Mas o primeiro nível é que é super poderoso. E isso aí nem sequer é falado. E se for falado, diz que é loucura. É um nível mesmo muito poderoso. Já houve pessoas que falaram sobre ele. Mas nunca ganhou. Foi sempre considerado loucura. E isso, para aceitar esse nível, é preciso uma preparação muito forte. Se nós nos queremos curar, é óbvio que alimentos do nível 2 e do nível 3 são muito bons, não é? E se calhar até resolvem o problema, não é? Pá, mas nós vamos fazer tudo. Nós vamos aos nível 1. Pronto. E para a preparação deste alimento nível 1 é preciso uma preparação, é preciso preparar. E isto vai exigir algum tempo, exige fazermos uma preparação. E aqui eu vou utilizar tipo um adjuvante. É lá tão forte, precisamos aqui de um adjuvante. E esse adjuvante é a espiritualidade. E a espiritualidade é uma palavra, mas é uma palavra que foi, o seu sentido, ao longo de séculos, foi sendo destruído. E hoje, quando se fala ainda de espiritualidade, associa-se a religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Há uma frase, há um texto que faz as diferenças entre espiritualidade e religião. Está extraordinário, tem não sei quantas diferenças, 30 ou 40, está extraordinário. E houve uma que me impactou. As outras, se calhar, esqueci-me todas, mas aquela nunca me esqueci. Impactou. E está a diferença, a principal diferença, que é a religião segue um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. Não é? A religião segue um livro sagrado. Por exemplo, a católica segue a Bíblia, a muçulmanos o Corão, na Índia não sei se é os Vedas, não é? E seguem aquele livro é verdade, e tens que seguir aquele livro. As religiões funcionam assim. Tem um guia e tens que seguir o livro. A espiritualidade não tem livro. Não existe uma teoria de espiritualidade. A espiritualidade busca o que é sagrado em todos os livros. De maneira que a palavra espiritualidade foi destruída. E se calhar, eu estou a dizer espiritualidade, mas se calhar este nem é o termo apropriado. Se calhar, não sei. Por isso vou por começar por mostrar uma passagem da minha vida real, objetiva, em que eu vou aplicar o termo espiritualidade porque foi aquilo que surgiu. Mas se calhar, no fim de vocês conhecerem um episódio, se calhar vocês até lhe chamam psicanálise, sei lá, coaching, mindfulness, sei lá, não sei. Portanto, o melhor é eu explicar, porque a partir do momento que é o meu objetivo, eu vou utilizar a espiritualidade para isto, para o que eu fiz em ponto pequeno, muitas pessoas têm que fazer e eu tenho que fazer noutras áreas, mas é exatamente isto. E vou contar esse episódio da minha vida.
Eu, sim, desde criança que sempre fui uma pessoa normalmente feliz. Normalmente feliz. Felizmente tive os pais normais, nunca me trataram excessivamente mal, que tive traumas da infância. Enfim, era normalmente feliz. Às vezes tinha problemas, ficava infeliz, também já tive solidão, mas enfim, era feliz. Era feliz. Normalmente feliz. Não posso dizer que era infeliz, portanto era feliz. E, portanto, quando me casei, etc. Quando eu me casei, tive um casamento normal, mas havia uma parte que não posso dizer que era infeliz, mas que não era agradável. Eu tinha um feitio que eu, quando, por exemplo, minha esposa fazia algo que não era de acordo com o que eu esperava, assim, eu moava. E depois ficava dias sem falar. E eu moava. Não se pode dizer que era infeliz. Epá, acho que o que melhor descreve isso é tipo uma sensação desagradável. É tipo uma pedra no sapato. Não é? Nem todas as pessoas amam, se calhar, mas quem amou sabe o que é. Não é? Eu passava dias assim, e era o meu feitio. Não é? Quando fazia igual coisa que não. E eu, como já vou contar a minha história mais detalhada, mas a certo momento tive contacto com o que eu chamo de espiritualidade. E conheci, nas minhas pesquisas, pesquisei um assunto, encaminhei para ali, e comecei a entrar na área espiritual, porque nunca na vida me tinha qualquer curiosidade sobre isso. Entrei na área espiritual e, enfim, aquilo tem muitos ensinamentos. Ensina que, um dos ensinamentos é que a felicidade não está de fora de nós, mas está dentro de nós. Ou seja, eu era menos feliz, não é? Porque cá dentro eu não conseguia acessar a felicidade, ou seja, o problema estava em mim. O problema não está fora. As pessoas pensam que a felicidade só obtém-se fora, se eu tiver isto, se aquela pessoa fizer isto, né? A felicidade está dentro. É o que dizia a teoria. E dizia que nós podíamos tentar ultrapassar o problema, tirar o desagradável e ficar só a felicidade. E a base para isso era a meditação. Bom, eu analisei, interessei por essa área, etc. Por alto, não aprofundei nada. E comecei a tentar seguir o que eu ia aprendendo aqui e ali, quer dizer, que eu ia lendo. E comecei a analisar, então, mas porquê é que tu amas? Comecei a meditar sobre isso. Quando acontece isto, é que tu amas, e porquê que tu amas? E isto foram muitos dias, muitas semanas, meses, não sei. E houve até uma altura que nas minhas pesquisas eu vi uma frase que me impactou. E eu até, como eu passava 10 horas no computador, coloquei no ambiente de trabalho. Era assim uma frase muito simples, que é: se a vida te dá laranjas, faz uma laranjada. Se a vida te dá limões, faz uma limonada. Olha, tu tens que te adaptar ao que a vida te dá. Não é? Pronto, isto é um resumo. E, passado 2 anos, certo dia, eu estava cá com os meus pensamentos e pensei: ei, ui, então, mas eu já há muito tempo que eu não amo. Ui, a sério. É verdade. Eu já, se calhar há um ano que eu não amo. Acho que deixei de amoar. Ui. Ou seja, o que é que a espiritualidade me serviu? Para eu tirar a pedra do sapato. Ai, que alívio. Poxa, não gostava nada de amoar. Essa pedra saiu do sapato. Quando eu utilizo espiritualidade, é para isso. É a humanidade, a pessoa, eu, tive que fazer um trabalho mental para ultrapassar um sentimento. Não é? Porque não é. Os sentimentos é quando uma pessoa diz eu sinto, não é, pode dizer, eu li um livro que não se deve amoar. Então a partir de agora vou deixar de amoar. Não é assim. É impossível. Quando tu sentes uma coisa,
não consegues carregar no botão e deixar de sentir. Podes é trabalhar no sentimento. Podes trabalhar para evoluir, através do básico é sempre conhecimento, obviamente. Procurar conhecimento, enfim, e depois trabalhar a meditação, enfim, foi o que me ensinaram, o que eu li, que eu fiz. Já vamos ver sobre isto mais à frente, o que é a meditação. Portanto, mas quando eu falo de espiritualidade, é no sentido de que a humanidade precisa de evoluir em termos de pensamento, em termos de sentir, vai ter de deixar de amoar, não é? E vai ter que trabalhar. E então, a mim, foi a espiritualidade que resolveu. E agora, uma pessoa, por exemplo, que não tenha relação nenhuma com a espiritualidade, pode-me dizer assim: pá, isso é espiritualidade, pá, isso é psicoanálise. Tinhas ido um psicólogo, sentava-te lá no sofá, falava contigo, e pá, 10, 20 sessões, resolve o teu problema. Isso é psicanálise, pá, isso é um coaching, um mindfulness, sei lá o que é. Pá, só vias isso, não é? Opa, tudo bem, chama-lhe psicanálise, chama-lhe o que tu quiseres. Olha, resolvi o problema, não preciso dizer a ninguém. Eu chamo-lhe espiritualidade, tu chamas o que tu quiseres. Bom, este foi um caso pessoal que se passou comigo, mas agora vou contar ou ilustrar com um caso fictício, para eu chegar a 2 sítios onde eu quero ir. Vamos supor que havia um mestre espiritual que era muito amigo de um grande psicólogo, um grande estudioso, e havia uma pessoa que tinha um problema, que ela tinha um pavor de morrer. Ela não saía de casa com medo de ser assaltada e morta, não andava de carro com medo de ter um acidente, ela quase nem comia porque tinha medo que tivesse pesticidas, etc. Tinha uma vida muito limitada. Foi esse pavor de morrer. Então fui ao psicólogo e o psicólogo, enfim, 10, 20 sessões, felizmente conseguiu resolver o problema. E eram 2 pessoas que tinham este problema. Uma era essa senhora e a outra também tinha o mesmo problema. Era amiga do mestre espiritual. E o mestre espiritual um dia ligou, já não havia muito, e ela contou-lhe: não consigo sair de casa, tenho um pavor enorme de morrer. É sério, então um dia passo por aí. E foi lá à casa e ela contou-lhe que tinha. E ele disse: sabes que as probabilidades de isso acontecer são muito reduzidas, não é? Mas também não te precisas te preocupar. Tu neste momento não tens uma vida muito boa, pois não? Mas mesmo assim não queres morrer, pois não? Claro, obviamente, não quer morrer, não é uma grande vida, não é grande coisa, mas mesmo assim não quer morrer. Então, se tu por acaso morresses, a vida, quando tu fores para o céu, a vida lá é 1.000.000 de vezes melhor. É uma vida maravilhosa. Não precisas ter medo de morrer, porque a vida lá em cima é muito melhor que esta. Não tenhas medo. E ela disse: tá, mas é o que tu me dizes. Não é o que tu dizes, não é? Não, eu digo-te e provo-te. Olha, puxou do computador e mostrou-lhe uns vídeos. Estás a ver aqui? Olha como é bom. Olha aqui esta pessoa que já nem queria voltar para a Terra. Ela já queria para o céu, ela já nem queria voltar. Olha a reação das pessoas. Olha, vê. E ela viu. E pá, realmente, olha, não desconhecia. Realmente. Então, pensa sobre isso. Fica aí com o vídeo, vê, reflete sobre isso. E foi-se embora. E a senhora refletiu e curou-se também, assim como a outra. E um dia, os 2 grandes amigos encontraram-se. E o psicólogo disse: no outro dia apareceu lá um caso, pá, foi difícil, pá. Nunca tinha aparecido, tive que estudar os livros, ver o método científico, qual era a melhor maneira, etc. Era uma pessoa que tinha um pânico de morte.
e ele tinha a vida limitada por causa disso. E o mestre espiritual, olha que engraçado, aconteceu o mesmo, uma amiga minha teve esse mesmo problema. E o psicólogo, então olha, manda-me o meu consultório, pode ser que eu também consiga. Opa, não é preciso, olha, ela resolveu o problema. Eu fui lá à casa dela e sem querer resolvi-lhe o problema. E o psicólogo, o quê? Oh, como é que fizeste isso? Olha, contei-lhe uma história. Quê? Contaste-lhe uma história? É, só contei uma história. Eu estou-te a dizer que contei uma história. Porque eu já sei que é isso que tu me vais dizer. Tu vais-me dizer que eu contei uma história. Mas para mim não é uma história. Eu acredito 100%. Mas eu como já sabia, como já sei que tu me vais dizer que é uma história, eu já disse que era uma história. Mas não é uma história. Para mim é 100%. Acredito 100%. Então o que é que tu disseste? Oh, disse, se ela por acaso morresse, tu morresse e ia para o céu. Isso é maravilhoso. Não. Quer dizer, psicólogo, eu não vou dizer que tu foste charlatão porque tu querias ajudar, não querias ganhar dinheiro, mas, enfim, isso é uma história de charlatão. Olha, mas eu mostrei este vídeo. Olha para este vídeo e vê se não é o que parece. O psicólogo viu o vídeo. Sim, é o que parece. Mas olha, sabes muito bem que nem tudo aquilo que parece é. Durante milénios, as pessoas viam nascer o Sol daquele lado e ele punha-se aquele. Então as pessoas pensavam que o Sol andava à volta da Terra. Era o que parecia. Mas não é. Não é? Nem tudo o que parece é. Portanto, nunca podes provar isso. Não podes provar isso. Isso pode não ser verdade. Por isso, hum, pode não ser verdade. É verdade. Mas eu resolvi-lhe o problema. Ela resolveu o problema sozinha. Não fui eu que resolvi. Ela sozinha. De maneira simples. É? E só com uma história. Ou seja, porquê é que eu estou a dar esta comparação desta ilustração? Porque o que eu vos vou contar daqui para a frente e a maneira como tudo o que eu vou falar, para algumas pessoas vai ser extraordinário, ou seja, no sentido de nunca ouviram falar, para outras vai ser completamente banal, mas é uma história. É uma história. Eu não posso provar aquilo que vou dizer. Não é? O que eu vou dizer foi aquilo que eu fui vendo neste domínio espiritual e foi aparecendo também um padrão. Aqui no domínio espiritual, quando eu entrei nesta parte espiritual, fui investigando, e isso começa-se a surgir um padrão. E tudo o que eu vou dizer foi aquilo que o padrão foi selecionando. E foi selecionando aquilo que estava de acordo com o padrão. O padrão vai mudando, etc. Vamos ajustando. Foi como o padrão da sociedade. Só que há uma diferença entre os dois padrões. O padrão da sociedade, quando eu não dizia sociedade, eu vi o padrão, eu vi como funcionava e que a solução era o cooperativismo, etc. Tudo apontava. Não é? Eu tenho a certeza absoluta disso. Tenho a certeza absoluta. Neste aqui, eu acredito 100%, mas não tenho certeza absoluta. Ou seja, qual é uma grande diferença entre as duas coisas? É que uma coisa que eu tenho certeza absoluta, eu arrisco, se for preciso, arrisco a minha vida nisso. Tenho a certeza absoluta. Arrisco a minha vida se for preciso. Está completamente, para mim, está completamente provado. Tudo indicou até isso. Tudo indicou nesse sentido. Todas as certezas são certezas até para o contrário, né? Está sempre aberto também a linha o pensamento, a mente tem que estar sempre aberta. Né? Mas, no padrão espiritual, eu não tenho 100% a certeza. Não tenho a certeza. Acredito 100%. Mas é impossível provar cientificamente
aquilo que eu vou dizer, o padrão espiritual. E eu aqui até posso, para ilustrar bem aquilo que eu estou a dizer, vou falar de um caso que aconteceu, que para ver que não se pode provar, portanto a pessoa que não tem ligação com a espiritualidade poderia dizer que é uma loucura, etc. Eu vou só salientar este caso, que é para aquelas pessoas que não têm ligação com a espiritualidade e que são fanáticos para a ciência, é um dos heróis deles, e meu também, que também tenho uma mente científica, é o Carl Sagan. Foi um gênio, uma pessoa humanista, um grande humanista, uma pessoa muito à frente, um defensor acérrimo da ciência, um crítico forte dos dogmas religiosos, crítico sempre com respeito, uma pessoa muito à frente e que defendeu sempre a ciência e divulgou a ciência, não é? Televisão, etc. Ele é um herói para este tipo de pessoas e um herói para mim também. Não é? E ele certa vez pediram, não sei se pediram, se não pediram, para escrever o prefácio num livro. Não sei se o pediram. O facto é que ele escreveu o prefácio do livro. E o livro era sobre quê? O livro era um psicólogo que tinha ouvido, certamente, casos de pessoas, de crianças, que nasciam e se lembravam, diziam que já tinham vivido outra vida e que se lembravam quem tinham sido na outra vida, e não sabiam onde é que tinham morrido, onde é que tinham vivido, etc. E eu ouvi falar daqueles casos. E passou 20 ou 30 anos a investigar esses casos. Ele era um psicólogo, um professor universitário de renome, e queria aplicar um método científico de maneira a poder dizer, não, foi provado que estas crianças sim viveram noutras vidas, reencarnaram e lembram-se exatamente o que passou noutras outras vidas. Isso é verdade. Está a provar sempre. Ele queria aplicar um método científico a esses casos. Então, ele durante 20 anos investigou isso, fez muitas viagens pelo mundo, Índia, Médio Oriente, ouvia falar desses casos, ia lá investigar e tentava aplicar um método científico. E o livro descreve todo o percurso que ele fez. O livro acho que chama-se Almas Antigas, acho eu. E qual foi a conclusão? A conclusão é que ele... a conclusão que ele diz é que, no fim, a conclusão que ele chegou que foi, vamos imaginar que, para ser provado por método científico, o método científico é preciso percorrer uma série de variáveis, todas têm que bater certo. No fim, se todas bater certo, é considerado teoria aceita. Então vamos imaginar que o método científico tinha 20 variáveis e ele nunca conseguiu preencher as 20 variáveis. Uns casos eram 19 variáveis, noutras 17, noutras 15, noutras 13, noutras 18. Nunca conseguiu um caso com 20 variáveis. Ou seja, a conclusão dele é que eu não posso dizer que isto é provado cientificamente. Nisso não consegui. Agora, eu pessoalmente, para mim, isso é uma realidade. Acredito 100% que isso. Todas as evidências apontam nesse sentido. Portanto, o livro é este. E a última pessoa que nós pensávamos que ia assinar um prefácio, escrever o prefácio, era o Carl Sagan. Pessoas que viveram noutras vidas, reencarnaram. Então, mas não foi assim. Ele tinha uma mente aberta, ou seja, ele assinou, escreveu o prefácio e disse que aquilo era um trabalho que merecia a pena ser analisado. Não é? De maneira que a espiritualidade é isso, não, é impossível provar. Portanto, eu daqui para a frente vou explanar uma linha de pensamento, o padrão que eu fui obtendo, o padrão me foi indicando, e não preciso daqui para a frente estar sempre a dizer que é óbvio que é impossível provar. Digo agora e não preciso dizer mais. Esse foi um motivo que eu contei aquela ilustração. O outro é o seguinte.
eu vou dar aqui uma linha de raciocínio neste campo da espiritualidade e da nutrição, que é um bocado longo, e quando eu chegar ao fim, quando eu apresentar o nível mais alto, nós vamos ter que fazer uma decisão entre dois caminhos. E um caminho, o mestre espiritual, a espiritualidade, vai nos indicar um caminho, que é o caminho que aparentemente é o mais perigoso. Aparentemente não parece perigoso, mas a espiritualidade diz-nos que é por ali. E o outro caminho parece mais seguro. O mundo dos mortais parece mais seguro. E esse tem tendência para ir para aquele caminho. O psicólogo vai para aquele caminho, porque parece mais seguro. E o argumento que eu vou dar, o argumento que a espiritualidade dá é: olha, este parece mais difícil, mas olha, este é que é o correto. Este parece mais perigoso, mas olha que este é que é o correto. E olha, mesmo que tu morras, não te preocupes, porque vais para o céu. Não te preocupes, vais para o céu. Mas este é que é o mais seguro, apesar de ser mais perigoso. E o psicólogo vai dizer: olha, ok, tu acreditas, vais para o céu, e para mim isso não está nada provado. Não, este parece-me ser mais seguro, eu só tenho esta vida, e este parece mais seguro. E vou por isso eu vou por este. Não é? No fim vamos ter que fazer essa escolha. E a maior parte das pessoas, 99%, vamos dizer assim, todas as pessoas vão seguir aquele caminho. Porque é o que parece mais seguro, não é? E não sei se é possível se não, mas sem a espiritualidade, só alguém muito inteligente é que poderia ver, se calhar, que o caminho parece mais difícil, parece mais perigoso, que é melhor. Talvez, não sei. Mas as pessoas normais iam por aquele caminho. E a espiritualidade é que nos indica o caminho que é mais perigoso. Portanto, no fim, é que vão aparecer os seus caminhos, e lá está. E lá o exemplo era uma pessoa que tinha pavor da morte, não é? E então o argumento também vai ser esse: não te preocupes, não tenhas medo, porque se tu morreres vais para um lugar melhor. Mais ou menos isto, que no fim vamos chegar aí. E depois vamos testar esses dois caminhos, vamos avançar na máquina do tempo, vamos aplicá-lo ao computador quântico, vamos testar os dois e vamos ver que realmente, matematicamente, o caminho mais perigoso, que era indicado pela espiritualidade, é que era realmente o melhor, o mais seguro. É isso que nós... E por isso é que eu, para esses dois motivos, é que eu contei esta ilustração. Bom, então agora o passo seguinte é eu contar rapidamente a minha relação com a espiritualidade. Como é que eu entrei neste? Eu nunca tive qualquer interesse para a espiritualidade. Como é que eu entrei? E a minha história que me levou foi surgindo o padrão. Portanto, surge desde que eu sou criança. Começa, não é? Tudo são experiências, vão acumulando. Né? O padrão, vamos atualizando o padrão. E até que chegou ao padrão final, que eu apresento nesta palestra. Então, eu fui educado por Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová são uma religião. E quando eu falo aqui, vou falar de Testemunhas de Jeová, vou falar de Testemunhas de Jeová na altura que eu frequentei, foi há 30 anos atrás. Agora, acho que está um bocado diferente. Não sei. Eu vou falar de há 30 anos atrás do que eu experienciei. Eu fui criado por Testemunhas de Jeová e vivi forte, como já vamos ver, intensamente desde dos 5 anos até aos 18 anos. Intensamente aí. Intensamente. Portanto, eu conheço muito bem aquilo. Há 30 anos atrás. Tudo o que eu vou falar é há 30 anos atrás. Não vou falar de agora, que eu agora não conheço, não frequento. Mas fui educado e
a Testemunha de Jeová é uma religião que é, sobretudo, composta por pessoas fanáticas, ou seja, ou muito crentes, como quiserem chamar. Porquê? Porque é uma religião muito difícil de praticar. Mas, como é muito difícil de praticar, normalmente são pessoas muito radicais, muito crentes. Não é? Há pessoas que são normais lá, mas não é a maioria. A maioria são muito crentes. E depois existe uma minoria. São radicais mesmo, os fanáticos. Vou utilizar o termo terrorismo islâmico, não é? Aqueles mesmo fanáticos. E o meu pai era e é mesmo dessas pessoas muito fanáticas. Vou só contar um exemplo para verem o nível de fanatismo que aconteceu comigo. Foi certo, quando eu já tinha 18 anos, certamente, 18, 20 e tal, já devia ser 20 e tal. Comecei-me, meu pai era fanático, não podia, tinha que fazer, eu queria sair, mas queria sair provocando menos danos possíveis, tanto para mim como para a minha família, né? Tinha que ser aos poucos, né? Primeiro tive que tentar sair de casa, etc. E o meu pai começou a ver que eu me estava a desviar. E ele, um certo dia, por um episódio qualquer, disse à minha mãe que ele ia cumprir aquilo que fosse preciso. Ele fazia o que fosse preciso. Se fosse preciso, até me matava. Ou seja, ele aplicou aquele caso que vem na Bíblia, do Abraão, que Deus disse a Abraão para matar o filho. E o Abraão disse, olha, ao filho, olha, Deus disse que tinha que te matar. E o filho disse, oh, ok, vamos lá isso então. Então, estou a contar isto em tom de brincadeira, né? Mas isto não é uma brincadeira, é uma passagem da Bíblia. E é a realidade. A realidade, enfim, para as pessoas acreditam que isto aconteceu. E, portanto, fizeram um altar, o filho deitou-se lá, e o Abraão ia para espetar a faca no coração dos filhos quando Deus disse, para, pá, isso era só uma trollagem, cara. Isto é só uma brincadeira. Não, isso não era sério, estava a brincar contigo. Era só para testar se tu eras leal ou não. Né? Estou a contar na brincadeira. Mas para o meu pai é real e ele disse que se fosse preciso, Deus mandasse, era capaz de me matar como o Abraão ia para matar o filho. Isto é um nível de radicalismo do meu pai. Portanto, eu fui criado de maneira muito radical e noutro aspecto, é que a Testemunha de Jeová era uma religião que ensinava ao povo deles que não devia ter contacto com outras pessoas, para não serem desencaminhados, não é? Obviamente. E então eu só tinha contacto com as pessoas da religião, a não ser na escola. E era uma religião, tem uma prática intensa, havia 5 horas de reuniões por semana, depois havia mais o estudo em casa, havia de andar de porta em porta, etc. Era intenso. Né? Era que eu li a Bíblia não sei quantas vezes. E pronto, eu fui educado numa religião. Mas eu não sentia... Eu nunca tive a necessidade de acreditar em Deus, nunca senti nada disso, quer dizer, diziam que Deus existia, etc, e tal, que é preciso ter cuidado. Pronto, eu praticava o que mandava, mas nunca senti nada, nunca senti necessidade de acreditar em alguém superior. Não, havia, toda a gente me dizia que era verdade, mas as crianças são muito inteligentes, é? Mas havia que cheirava uma esturro, é? Quer dizer, só que 40 ou 50 pessoas é que sabem a verdade, está tudo enganado, é um bocado estranho, mas eles davam provas que era assim. Isto foi a minha juventude. Depois, enfim, cresci, fui aos poucos, fui saindo, até que aos 26 anos consegui sair totalmente. E só por haver nenhuma radicalidade do meu pai, eles, entretanto, devem ter mudado as regras, que eu só fui expulso há 5 anos atrás. E há 5 anos, eles não podem falar com quem é expulso, de maneira que já não falo com o meu pai há 5 anos. O pai não fala comigo há 5 anos, não pode. Etc. Por nível de radicalismo aqui desta religião. Bom, depois, entretanto, a minha vida seguiu. Comecei, por exemplo, as minhas pesquisas, não é? Foi em 2008, como é que funcionava o mundo,
E nunca tive curiosidade nenhuma de pesquisar sobre religiões, nunca me interessou nada. Não tenho o mínimo interesse nisso. Comecei sobre a cidade, como é que melhorar a sociedade. Então. Depois de 6 anos de pesquisa, já sabia como é que o mundo funcionava, etc. Já tinha pesquisado tudo sobre saúde, com fracasso, etc. Decidi pesquisar um tema que desde criança que eu tinha curiosidade, que era o jejum. A Bíblia falava no jejum, havia religiões que faziam jejum, e os médicos diziam que a gente nem devia saltar o pequeno almoço, fazia mal à saúde. Mas o jejum faz mal, faz bem, o que é isso? Fui investigar, comprei livros, vi na internet o que havia, etc. Investigar. E quando investigava o jejum, apareceu uma informação qualquer, ou até acho que já tinha aparecido antes, num site assim duvidoso, aqueles sites duvidosos, que havia um indiano que era capaz de viver sem comer. Ele conseguia viver sempre sem comer. E cá para mim, sim, deve ter escondido a comer. Segui. Até logo a seguir, nessa altura do jejum, alguém partilhou um documentário que era feito por uma produtora alemã, do qual eu já tinha visto muitos documentários, e eram de altíssima qualidade. Eu, este aqui vou ver. Né? Devem desacreditar isso e tal. E fui analisar. E a conclusão que chega ao comentário é que, não dá a certeza, obviamente, mas parece que é possível, que há algumas pessoas aparentemente conseguem viver. Ui, pessoas conseguem viver sem comer? Ui, como é que isso é possível? Tinha que investigar isso, como é que isso é possível? Passei um mês, 8 horas por dia, a investigar isso. E foi nessa investigação que a investigação me ia conduzindo para o campo espiritual. A resposta estava no campo espiritual. E eu é assim, tenho a mente aberta. Se a pesquisa me aponta ao campo espiritual, vamos embora. Não tenho interesse, mas ok. Se me perguntasse para o livro do Hitler, eu ia ler o livro do Hitler. Perguntou para o campo e eu fui, entrei e vi qual é a explicação. Não há uma explicação. E comecei a entrar no campo da espiritualidade. Esse foi o meu primeiro. E foi nessa altura que eu também fiz aquele. Comecei a ver e tentei mudar aquele aspecto do amor, etc. E logo pouco tempo a seguir também alguém partilhou um vídeo de um programa da SIC ou da TV, de um programa da televisão, um programa daqueles programas da tarde, em que foi lá um psicólogo conhecido aqui do Porto, em que fazia hipnose. Hipnose era outro assunto que me fascinava desde criança. Há pessoas que conseguem hipnotizar outras. E ele utilizava a hipnose como um tratamento médico. As pessoas iam lá com problemas psicológicos, e ele colocava-as em hipnose. A teoria deles é mais ou menos esta, colocava as pessoas a dormir, hipnotizava-as, dizia, em hipnose ela dizia para elas irem a vidas passadas, e a teoria é que os problemas psicológicos derivavam de feridas que não tinham sido curadas nas vidas passadas. Então, revivendo aqueles episódios, a pessoa aos poucos, com várias sessões, ia limpando a ferida. A teoria é essa. E ele fazia, mesmo levava lá casos de pacientes, em que obviamente ele tinha feito um trabalho já anterior, etc., no consultório de hipnose, etc., mas hipnotizava-as em direto na televisão. Tem vários programas disso. E dá para ver, portanto, sessões de hipnose em direto. E realmente tudo isso encontra. O que se vê é aquilo que eu já contei no vídeo. A pessoa põe hipnose e vai a vidas passadas. E ele diz, e depois vai até, normalmente, muitas vezes, até o episódio da morte, que é o mais dramático às vezes. E depois ele diz, avança, agora anda mais para a frente, não sei o quê. Depois a pessoa, agora não estás, agora a pessoa morreu, não é? E agora onde é que estás? Agora estou no céu, isto é tão lindo, não sei o quê. De maneira que a ideia que dá, de quem vê, a ideia que dá, não é? A aparência, a evidência, é que a pessoa morre,
temos uma alma, né? A alma vai para o céu, depois volta, reencarna, tem outra vida, volta para o céu. Isso, a evidência é essa. É isso que apontam as evidências. Quem olha para aquilo, aquela é a explicação mais provável. É claro que quem não acreditar em nada, assim, pode sempre dizer que está a sonhar, etc. Como já falámos, não vou voltar a dizer que não é provável. Portanto, então, isso aí foi tipo culminar. Isso aí enquadrava-se tudo no padrão. Até porque metade das religiões que existem acreditam na reencarnação. Não é? No fundo, todas acreditam na alma. Ou seja, por exemplo, a Igreja Católica, que é mais aqui usada, acredita na alma, que a alma, quando morremos, vai para o céu. Já existe uma alma. Quando morremos, essa alma vai para o céu. Então, nós somos uma alma, vamos para o céu. Metade das religiões acreditam só numa viagem de ida. A outra metade acredita numa viagem de ida e volta. Portanto, é essa a única diferença. Agora, o essencial, que somos uma alma e partimos, de maneira que não é nada de extraordinário. Metade das religiões já acreditam na teoria da reencarnação. E lá está o livro do Carl Sagan, que estudava casos, não era em hipnose, era mesmo casos de crianças que se lembravam mesmo acordadas. Bom, de maneira que este é o meu histórico em relação à espiritualidade. Foi através de todas estas experiências que eu fui ajustando o padrão e que obtive o que é que se eu todo este raciocínio que vos vou transmitir.